Alguém já leu o Estatuto do Hamas? Está aí na internet. Claro e cristalino, sem dúvida nenhuma. A intenção deles é acabar com o Estado de Israel, acabar com a existência do Estado de Israel. Tem uma... esqueci agora foi em Khartoum que os Estados Árabes se reuniram, se eu não me engano, na década de 60, e os quatro nãos dessa conferência de Khartoum, não a qualquer tipo de conversação com Israel, não a qualquer tipo de paz com Israel, não a qualquer tipo de ceder terras a Israel, porque a terra que Israel ocupa eles acham que é dele, né? E não a existência do Estado de Israel. Então são os quatro nãos. Como que a gente pode haver qualquer tipo de conversação, né, com relação a isso? Eu tenho um DVD chamado Da Meia-Noite, muito, muito interessante, tempo do Yasser Arafat, não sei se os mais novos vão lembrar dele, né? Fundador da Organização para a Libertação da Palestina, em que ele, falando em inglês, ele se mostra, principalmente depois que ele renegou o terrorismo, ele se mostra favorável às negociações, e quando ele fala em árabe, ele mostra o que ele realmente quer, né? Ou seja, mais uma vez o fim do Estado de Israel. Então, aquilo que falam, né? Quem foi o responsável por essa destruição de Gaza? O 7 de outubro, né? 7 ou 8? 7, né? 7 de outubro de 23 foi Hamas, né? E quem é o responsável? É interessante que eles não se rendem. Isso aí é um exemplo para nós, não é? Eles não se rendem. Eles vão morrendo um após outro, mas não se rendem. Me devolvam os reféns que acaba tudo. Não devolvo, né? Parece que só tem 10 vivos agora, mas viram um monte de escombros, mas não se rendem. Igual Hitler, né? Acabou com a Alemanha toda, um monte de escombros pela Alemanha toda. É o que o... Oi? Foi o próprio povo que elegeu o Hamas, né, numa eleição, e depois eles nunca mais saíram. Nunca mais teve eleição. É a mesma coisa do outro lado, né? Então, é isso. O ódio não produz nada, só produz exatamente escombros. É o resultado. A Golda Meir, ela disse uma coisa que eu acho muito interessante, né? Só vai haver paz quando as mães árabes aprenderem a amar, a odiar menos o povo judeu. Como é que é? Amar mais os seus. Só vai haver paz quando as mães árabes amarem mais os seus filhos do que odiarem o povo judeu. O amor que as mães tiverem pelos seus filhos for maior do que o ódio que elas têm pelo povo judeu. Só assim vai haver paz. E é justamente o tema, né, do nosso estudo, Gálatas capítulo 5, verso 22, o primeiro gomo do fruto do Espírito, que é o amor, né? Esse gomo. E já falamos sobre isso na semana passada, e a pergunta de hoje é como que esse fruto do amor, esse fruto do Espírito, o amor, deve ser? Quais são as características do amor como fruto do Espírito? O que a Bíblia nos diz a respeito disso? Né? Então, vamos abrir em Mateus capítulo 5, e eu vou ler a partir do verso 43 até o verso 48. Diz assim o texto, Mateus capítulo 5, 43 a 48. E os irmãos, né, vão ver aí a diferença aí no verso 44 dos texto receptos para o texto crítico. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Bem a propósito. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que seu sol se levante sobre maus e bons,
e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Irmãos, e aqui, qual é a grande característica do amor de Deus? E quando a gente vê aqui a grande característica do amor de Deus, mais uma vez a gente volta para aquela outra pergunta: a vida cristã é difícil ou fácil de ser vivida? E qual é a resposta? A gente vê aqui a característica do amor de Deus, é que a característica do amor de Deus é que ela não é de forma nenhuma, ou o amor de Deus não é de forma nenhuma afetado por aquilo que nós fazemos ou por aquilo que nós somos. O amor de Deus não muda de acordo com o tratamento que ele recebe da nossa parte. Deus não é afetado por aquilo que nós fazemos. Em em um outro aspecto, a gente pode dizer que o amor de Deus é invencível. Invencível. E quando eu vejo isso, e o amor, como fruto do Espírito, tem essa característica, né? Ele que não é nunca derrotado, ele sempre vai procurar o bem e não o mal. Qual é a conclusão que eu chego com relação à minha capacidade de viver a vida cristã? É fácil ou é difícil? Exatamente. É impossível. Né? Por quê? Porque eu percebo que o meu amor, na realidade, só é dirigido àquelas pessoas que merecem ser amadas. Há aqueles que merecem ser amados e aqueles que não merecem ser amados. Não é assim que a gente faz? Mas o que Deus nos ordena aqui, nesse capítulo? Que nós amemos os nossos inimigos. Quem menos merece ser amado do que os meus inimigos? Quem menos merece ser amado pelos judeus do que os palestinos? Quem menos merece ser amado pelos palestinos do que os judeus? Os irmãos viram ontem o que aconteceu? Né? 2 funcionários da embaixada israelense em Washington foram mortos a tiros. Um casal de namorados, né? Iam noivar, cheio de vida pela frente, e um palestino, provavelmente, não sei, mas gritou lá Free Palestine, mata os 2 a tiros. E era interessante que eles estavam no evento em prol de recolhimento de alimentos para a faixa de Gaza. Imaginem a loucura, né? E Jesus, ele está nos ordenando aqui que nós amemos os nossos inimigos. E reparem, por que ele diz isso? A fim de que nós sejamos filhos de Deus. O que Jesus quer dizer com isso? Eu penso que ele diz assim, a fim de que nós sejamos como Deus é. Por quê? Porque um filho, ele manifesta a natureza do pai. E se você é filho de Deus, você vai manifestar a natureza de Deus que ama dessa forma. Que ele faz chover, faz cair a sua chuva sobre justos e ímpios. Então existem aqui, irmãos, algumas coisas que eu preciso enfatizar. Em primeiro lugar, esse amor, reparem, é inevitavelmente fruto do Espírito. Por quê? Porque é impossível que o nosso amor natural seja assim. Não é possível que qualquer homem natural venha, de alguma forma, a manifestar esse amor da forma como a Bíblia nos diz que ele é manifestado. A reação natural é exatamente a inimizade. É a amargura, é a antipatia, é o rancor. E como é fácil a gente decair de um estado melhor para um estado pior. Essa é a primeira característica. É fruto do Espírito, não tem como. Né? Segunda característica
segunda coisa que é preciso que a gente diga é que, embora esse amor seja de fato um fruto do Espírito, ele precisa ser, digamos assim, cultivado por nós. Ele é dado a você e a mim como uma semente. E ele precisa ser cultivado e crescer. Hoje eu fui tomar café da manhã com a Sara ali no Divino Pão, né? Como é que é? Acho que é Divino Pão. E depois a gente resolveu ir lá na Praça Agroecológica. Poxa, foi uma parte da manhã muito agradável ali. A moça que estava lá cuidando, muito prestativa, falando de várias propriedades medicinais, de várias plantas. Essa planta é tal, essa planta é tal. Né? E ela estava dizendo lá que tinha umas plantinhas que ela estava batalhando para não morrer. Plantas difíceis de serem encontradas e que já a gente não encontra mais aí no mercado. Então ela estava lá cuidando com muito desvelo para que ela pudesse brotar. Estava difícil. Ela falou: está difícil, mas eu estou aqui batalhando. É exatamente isso que a Bíblia diz que a gente tem que fazer. Ele precisa ser cultivado, crescer, né, por meio de um trabalho deliberado da nossa parte, digamos, numa direção que eu preciso dar à minha própria vida. Eu preciso olhar e apontar para a minha vida como norte. É isso, eu preciso perseguir esse amor. Ou seja, em outras palavras, ele é conquistado por mim e por você. Ele vem como resultado de uma busca consciente, deliberada da nossa parte. Ou seja, ele exige o esforço da minha mente. Ele exige que a nossa mente se concentre nisso. Não somente a minha mente, mas o meu coração e a minha vontade também. E essa, lógico, não é uma tarefa fácil. Em 1 Coríntios 14:1, o apóstolo Paulo usa uma expressão muito significativa para nós nesse ponto. Ele diz assim: segui o amor. Seguir o amor. Essa palavra seguir aqui, né, dioquém, ela significa corram atrás dele. Ou, em uma única palavra, um sinônimo, persigam. É igual pique. Corra atrás, persiga, até alcançar. Então, em primeiro lugar, o amor, fruto do Espírito, não é algo que simplesmente acontece na nossa vida. Não, nunca vai acontecer. É algo que precisa ser buscado, perseguido por mim. Devemos correr atrás dele. Então, é alguma coisa que exige da nossa parte súplica, disciplina, devoção. É impossível para mim e para você expressar, manifestar esse amor de uma forma natural e automática. Nunca vai ser assim. Então, esse amor não é uma emoção, não é uma emoção que surge de dentro de nós sem ser convidado. É algo que precisa ser realmente conquistado. De certa forma, a gente pode dizer que seria a maior realização da nossa vida. O mais nobre desejo que nós podemos ter. Segundo lugar, esse amor não é um amor cego. Em Filipenses capítulo 1, verso 9 e 10, o apóstolo Paulo une o amor ao discernimento. O que ele quer dizer com isso? Que esse amor, fruto do Espírito Santo, não é um amor piegas, não é um amor sentimentaloide, daqueles que a gente vê um filme emocionante e fica chorando, né? Às vezes, toca só nas emoções da gente. Não, esse amor não é assim. Né? É possível que, porque por nós desejarmos o bem do nosso próximo, né, que tenhamos muitas vezes nos opor a ele. Ou seja, esse amor não significa que nós vamos permitir que o homem mau siga na sua vida sem freios, sem oposição. É possível que, por amor, nós tenhamos que agir com muita severidade. E aí eu lembro do Jordan Peterson. O homem bom não é o homem inócuo, digamos assim.
não é o homem fraco. O homem bom sabe que é perigoso, mas ele retém, como a gente vai falar sobre isso também, né? O outro fruto do Espírito, que é a temperança ou o domínio próprio. Ele se refreia de certas coisas, mas ao mesmo tempo ele pode despejar a sua ira em nome do amor. Nós vemos isso, de uma certa forma, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ela foi uma carta muito dura, uma carta muito severa, uma carta que causou dor a muita gente daquela igreja. Mas vejam o que Paulo escreveu a esse respeito em 2 Coríntios 2,4. Ele diz assim: porque em muita tristeza e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que, reparem, conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Reparem que não existe nenhum sentimentalismo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele repreende, ele corrige, ele ordena a exclusão de um membro que estava cometendo um pecado muito grave, né? Ele chama os coríntios de carnais, de imaturos, diz muitas outras coisas. Mas vocês sabem o que ele escreveu no último versículo de 1 Coríntios? O meu amor seja com todos vós. É a última coisa que ele escreve. Então, tudo que o apóstolo Paulo escreveu foi motivado pelo amor. Então, por isso, mais uma vez, amar não é deixar as pessoas fazerem o que querem. A disciplina, a repreensão, a correção fazem parte do amor. Nós vemos isso de uma forma muito clara em Hebreus 12:6. Diz assim o texto: o Senhor corrige aquele que ama e açoita a todo aquele que recebe por filho. Eu sempre gosto de dizer isso. Se nós pecamos, se nós nos desviamos por um caminho errado e continua tudo bem conosco, que coisa triste. Porque se eu me desviar, eu quero que o mundo caia sobre a minha cabeça. Porque se está tudo bem, ou alguma coisa muito terrível está sendo dita a meu respeito, sobre a minha condição espiritual. Porque o Senhor açoita aquele que recebe por filho, porque ele corrige aquilo que ama. Mas, aqui uma palavra para os pais: nós não devemos confundir disciplina com vingança ou com raiva. Ou uma palavra para as mulheres, ou com frustração, né? Muitas vezes os pais e mães, né, despejam uma torrente de palavras duras sobre um filho, ou às vezes sobre uma outra pessoa, né? E nós dizemos que estamos corrigindo essa pessoa. Mas simplesmente nós estamos despejando a nossa raiva ou a nossa frustração sobre ela, né? E as nossas palavras, irmãos, elas não vão produzir nada bom, né? Nenhum bem. Por quê? Porque o pecado nunca produz bem. O pecado nunca edifica nada. Como nós vimos aí no caso, né, dos terroristas do Hamas. O resultado nunca vai ser bom, nunca. E é interessante como as pessoas persistem no erro, não são capazes de aprender com os erros dos outros, nem com os próprios erros, nem com os erros da geração passada, e se não for a luz de Cristo, vai continuar da mesma forma, né? A menos que o príncipe da paz reine. Terceiro lugar, irmãos, mais uma palavra aqui para os homens, e eu espero que as moças, as mulheres que estejam aqui entendam bem o que eu quero dizer com isso, né? O amor, fruto do Espírito Santo, não é efeminado. E reparem aqui as mulheres que eu estou dizendo efeminado e não feminino. É diferente. Frequentemente,
o cristianismo tem sido considerado como uma religião feminina. Atrai muitas mulheres e poucos homens. Ou, quando atrai os homens, ele vai produzir homens efeminados, fracotes. E contra isso, nós precisamos dizer que esse amor é forte. Não é aquele amor ultraprotetor que muitas mães têm, que sufocam os seus filhos. E nós precisamos sempre lembrar disso. O homem tem uma agressividade natural para proteger, e essa agressividade não pode ser sufocada, é aquilo que Jordan Peterson diz, né? O fruto do amor, ele deve produzir homens que sejam capazes de defender aqueles que ele ama. Por isso que, às vezes, muitas guerras são justas por isso. Porque não é o ódio pelo inimigo que está motivando alguns homens, é o amor por aqueles que estão atrás dele. E por amor, às vezes, é necessário que a gente faça isso. Nós não somos pacifistas, nós devemos ser pacíficos. O quanto depender de nós, nós precisamos ter realmente paz com todos os homens. Mas esse amor, fruto do Espírito, ele é capaz de produzir homens e mulheres fortes, heróis, que são às vezes capazes de morrer. Quarto lugar, irmãos. O apóstolo Paulo costuma fazer uma associação muito frequente do amor com a fé. Citar aqui alguns textos. Efésios 1,15. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Fé e amor para com todos os santos. Colossenses 1,4. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. 1 Tessalonicenses 1,3. Lembrando-nos sem cessar da obra da nossa fé, desculpe, irmãos, hoje eu estou demais, da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé e amor. Trabalho do amor, 1 Tessalonicenses 1,3. 2 Tessalonicenses 1,3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Filemão 5. Grande Filemão. Ouvindo do teu amor e da fé que tu tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, amor e fé. Então, reparem, irmãos, não existe coisa melhor que o apóstolo Paulo possa dizer a respeito de uma igreja ou a respeito de um irmão em Cristo Jesus, que ele tem fé no Senhor Jesus e amor para com Jesus e com os outros. Às vezes a gente precisa dizer e repetir que a nossa fé, ou melhor, o cristianismo, ele exige um duplo relacionamento pessoal e uma dupla dedicação. Um relacionamento com Cristo, pessoal com Cristo, uma dedicação a Ele, e um relacionamento com os homens e uma dedicação a eles. Então, irmãos, aqui, uma frase muito curta. Qual é o que é o cristianismo na sua essência? Amor a Deus e amor aos homens. Eu gosto muito dessas definições, quando as pessoas conseguem chegar a essas coisas simples. Reparem, coisas simples não são coisas superficiais. Demora muito para a gente chegar a isso. O cristianismo, em essência, é somente isso: amor a Deus e amor aos homens. Já se disse também, irmãos, que o amor sem a fé é sentimentalismo. E fé sem amor é deserto, é aridez. Então, essa combinação que o apóstolo Paulo faz aqui da fé com amor é que realmente vai produzir um resultado prático. Em Romanos 12:9, o apóstolo Paulo vai dizer: o amor seja não fingido.
Isso por quê? Porque é possível que eu pregue sobre amor, que eu cante sobre o amor, mas que eu viva sem ele, que eu negue nas minhas ações. João também faz eco com o apóstolo Paulo e adverte, 1 João 3,18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, esse amor é caracterizado por um comportamento que Paulo descreve, 1 Coríntios 13. Ele é sofredor, é benigno, ele não é invejoso, ele não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita. E aí? É fácil? Não é verdade, depois da gente ver tudo isso, que esse amor não vai nunca acontecer a mim, a você, como uma experiência emocional? Então, para terminar, esse apelo que o apóstolo Paulo faz a mim e a você, vamos correr atrás dele. Vamos correr atrás dele. Vamos persegui-lo. Vamos conquistá-lo. Essa é a grande tarefa de qualquer igreja. Não é, primariamente, aperfeiçoar as nossas construções, ou a nossa liturgia, ou a nossa música. A grande tarefa nossa, da igreja, é aperfeiçoar o amor, é correr atrás do amor. Eu gostaria de terminar citando aqui Colossenses capítulo 3, versos 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E ele termina assim: e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amém. Pai Celeste, que mais poderíamos dizer além dessas palavras? Senão, dá-nos músculos nas nossas pernas, Senhor Deus, para que nós possamos correr atrás deste alvo, Senhor Deus, com perseverança, a cada dia, aperfeiçoando este amor em nós. Como somos imperfeitos, o Senhor sabe, o Senhor conhece a nossa estrutura, não podemos mentir ao Senhor, não podemos fingir algo, Senhor Deus, que nós, por natureza, não temos, não possuímos, mas o Senhor pode nos dar, e que o Senhor nos dê a capacidade de, como o cego de Jericó, como Bartimeu, ficar, Senhor Deus, assentados à beira da estrada esperando o Senhor passar e gritar: Senhor, tem misericórdia de nós, dá-nos amor. O que queres que eu te faça? Disse o Senhor a Bartimeu. Nós respondemos: Senhor, eu quero amar, eu quero te amar mais e mais. E eu quero amar também o meu próximo mais e mais. Eu quero amar o meu mais próximo, meus irmãos, minha esposa, meu marido, meus filhos, meus pais, meus irmãos em Cristo. Mais e mais, Senhor. Tu sabes o quão longe estamos do teu ideal, mas nós sabemos também o quão o Senhor pode nos aproximar do teu ideal. E é isso, Senhor Deus, que nós te pedimos. Nós apresentamos a Ti os nossos deméritos. Nós apresentamos a Ti a nossa incapacidade, para que o Senhor transforme a incapacidade em capacidade, para que o Senhor nos habilite, pelo Teu Santo Espírito, a fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. E isso nós te pedimos para a glória, para a honra, para o louvor do Teu santo e excelso nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé e vamos cantar o nosso hino trinitário para encerrar. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era
Amém.